Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa primeira aula aqui da mentoria. Quero dizer que a gente vai trabalhar algumas coisas bem interessantes. Então, como que eu montei esse primeiro momento para a gente? A gente vai trabalhar primeiro com um conceito. Então, vamos falar sobre oportunidades que a gente pode encontrar dentro da nossa própria carteira de clientes. E vou deixar para vocês duas ferramentas que a gente vai poder usar. E vamos deixar um desafio aqui, uma tarefa de casa para que vocês possam praticar já e botar em prática, porque é importante a gente já partir para a prática, né? Afinal de contas, a gente precisa de velocidade aí, principalmente nesse momento que a gente está passando, tá? Então, para a gente começar, eu queria contextualizar para vocês a importância da gente olhar para dentro da própria carteira de clientes que a gente tem e tentar tirar dali, refinar dali grandes oportunidades de venda, grandes oportunidades de gerar negócio dentro da própria carteira. Por dois motivos principalmente. Primeiro, aquele cliente que já nos conhece, que já comprou com a gente, ele tem uma facilidade maior em dar atenção para a gente, né? Todo cliente, todo consumidor, ele tende a dar atenção maior para um produto ou um serviço que ele já conhece, né? Que ele já experimentou, que ele já foi cliente daquela loja, daquele serviço, né? Então existe uma barreira que a gente estabelece quando vai ter o contato com o cliente pela primeira vez e quando é um cliente que já foi nosso, né, que de alguma forma já teve uma interação com a gente, essa barreira ela já é menor ou em alguns casos ela acaba nem existindo, né? Então é muito importante a gente pensar que dentro da nossa própria carteira de clientes, né, clientes que a gente já atendeu, clientes que já passaram pela nossa empresa, a gente tem essa oportunidade e essa barreira já não foi mais importante, né? Nesse segundo contato agora, ela deixa de ter uma relevância muito grande, porque a gente já estabeleceu um conceito muito importante, que é a confiança, né? Uma das coisas mais fortes dentro das vendas é quando você estabelece uma relação de confiança com a loja ou com o cliente que você está atendendo, né? Isso gera uma emoção para ele, isso gera um sentimento em que ele precisa cada vez menos se esforçar para entender aquela situação, né? Nós sabemos que muitos consumidores consideram, né, que as empresas enganam, que as empresas fazem propaganda e depois não cumprem, que o atendimento não é o mesmo que está sendo proposto. Então, como é importante a gente olhar para dentro da nossa carteira e ver os clientes que a gente já atendeu e trabalhar nessa questão de confiança, né? Porque existem algumas pesquisas que apontam que para você conquistar um cliente novo versus um cliente que já é teu, ele acaba sendo 7 a 8 vezes mais fácil de ser conquistado, né, de você vender, ou seja, é 7 ou 8 vezes mais fácil você vender para um cliente que já foi seu do que para um cliente novo, né? Pelas barreiras, como a gente estava comentando aqui, né? Pelas barreiras, pelo conhecimento, o cliente ele já conhece o seu produto, já foi atendido pela sua empresa, já teve um contato e principalmente uma coisa muito importante, ele já teve uma coisa que nenhum outro cliente teve ainda, que é a experiência. Ele já pôde passar pela experiência do seu produto, do seu atendimento, tá? Então esse é o nosso primeiro conteúdo para a gente trabalhar, né? Pensar em oportunidades da carteira. Já falei um pouquinho da importância de olhar para isso, né? Entender isso como uma grande estratégia, principalmente nesse momento que a gente está passando. E é importante a gente pensar dentro dos clientes que a gente já atendeu, da nossa carteira, a gente pode dividir ele em 3 categorias. Eu quero falar cada uma delas aqui para vocês. A primeira são os clientes que já compraram com a gente, mas compraram só uma vez. São aqueles clientes que vieram, experimentaram o teu produto, serviço, tiveram contato contigo, mas ainda não retornaram a fazer uma segunda compra, né? Então é importante pensar neles, né? Eu quero que nesse momento você já vá pensando aí, já vá tentando lembrar os clientes que você já atendeu, né? Que compraram apenas uma vez, né? Que fecharam apenas um orçamento, que visitaram a sua loja apenas uma vez para comprar e assim por diante. Uma outra categoria, a segunda, é os clientes que já compraram e fizeram indicação do nosso produto, né? A gente sabe que o marketing boca a boca, que é quando você faz com que o teu cliente faça a propaganda do teu produto ou serviço, ele é um dos marketings mais poderosos, uma das estratégias mais poderosas de venda que a gente tem até hoje, né? Então separar também uma outra categoria de clientes, aqueles que você sabe que já compraram de você mais de uma vez e também já influenciaram outras pessoas a tomar a decisão de compra para comprar contigo, né? Para fechar um produto, um serviço ou um trabalho com você. E também numa outra categoria, eu gostaria de trazer para a nossa discussão de hoje, são aqueles clientes que fizeram uma cotação, fizeram um orçamento, passaram na sua loja para ver produtos ou para fazer uma comparação de preços ou de qualidade ou ainda de variedade, né? E acabaram não fechando.
né? Muitos desses clientes acabam não fechando, né? Tendo contato com o nosso produto, com o nosso serviço e acabam não fechando, mas a gente não vai esquecer deles, porque foram clientes que já tiveram algum contato com a gente. Então a gente tem dentro da própria carteira, né? Aquelas empresas que compraram da gente, mas compraram apenas uma vez. A gente tem clientes que já compraram e também já foram nossos influenciadores aí de compra para outros clientes, e ainda aqueles clientes que fizeram alguma cotação, pediram um orçamento ou de alguma forma já tiveram contato com o nosso produto, mas não efetivaram a compra. O primeiro passo importante, aqui já vai a nossa primeira ferramenta da aula de hoje, é trabalhar uma lista de contatos. Então o que eu quero dizer para vocês? Nesse momento a gente não precisa ser muito profissional, ela não precisa ser uma lista num sistema, num software, não precisa ser no computador, não precisa ser no Excel, né? A gente já trabalhou com algumas empresas aqui na Valor em que a gente fez listas na caneta, né? Aproveitando a memória ali do vendedor, do gerente, de pessoas de empresas que eles já atenderam, de pessoas que eles já atenderam, fizemos uma boa lista. Óbvio que depois a gente transformou ela numa outra ferramenta, né? Colocamos ela numa planilha de Excel, enfim, eles acabaram usando para fazer uma outra estratégia lá. Mas nesse momento que a gente está, é importante até para que vocês possam fazer aí também com os clientes de vocês, é listar. Então, listar todos os clientes que vocês têm que se encaixam nessas 3 categorias que eu falei. O cliente que já comprou com você, mas comprou só uma vez. O cliente que já comprou com você pelo menos 1 ou 2 vezes e ainda trouxe mais clientes, é um cliente influenciador. E aquele cliente que fez uma cotação, fez um orçamento, fez um pedido e acabou não fechando com você, tá? Separar esses clientes, quando a gente estiver fazendo a lista, e aqui eu vou pedir para vocês fazerem a lista de vocês, é bem importante a gente separar a lista em 2 colunas, tá? Vocês podem fazer até mais se vocês acharem necessário, mas no começo agora eu vou pedir apenas 2 colunas para vocês. Na primeira, a gente vai colocar clientes que já compraram e aqueles que também já indicaram, então separa eles nessa primeira coluna, né? Se você quiser colocar primeiro aqueles que compraram mais e depois, por último, no final da lista, aqueles que compraram apenas uma vez, também pode ser, né? E na segunda lista, na segunda coluna, você coloca os clientes que ainda não compraram, mas que de alguma forma fizeram essa cotação, esse orçamento com você, tá? O que eu vou dizer? Esse é um passo muito importante. Aqui a gente faz uma pausazinha nas ferramentas para a gente aprofundar um pouquinho mais esse assunto, porque é dessa lista que a gente vai começar a minerar, a peneirar ali as melhores oportunidades de venda para a nossa carteira. Sabe por quê? É importante que a gente faça essa lista e o mais breve possível que vocês conseguirem fazer essa lista também é bem importante, porque a partir do momento que vocês começam a fazer essa lista, ela já começa a exercitar o nosso cérebro para que a gente comece a pensar e comece a lembrar como que foi a experiência daquele cliente. Você vai lembrar que o produto que o cliente comprou, o serviço que ele adquiriu. Você vai lembrar daquele cliente que visitou a sua loja, visitou o seu comércio, visitou, enfim, o seu empreendimento, e você vai fazer esse exercício e vai lembrar também de como foi a experiência de compra desse cliente quando ele teve o contato com você, com a sua loja, com o seu produto, com os seus vendedores, com os seus atendentes, tá? Então esse passo é muito importante, porque ele vai guiar aqui o nosso segundo momento. Esse segundo momento, eu vou dizer para vocês o seguinte: a gente precisa ter muita criatividade. Aí eu quero ver a criatividade de vocês, né? O importante nesse momento, quando a gente tiver a nossa lista já pronta, já escrita, né? É importante que a gente comece a olhar com o olhar para essa lista, e eu gostaria que vocês até anotassem essa pergunta, porque depois vai ser importante para a gente voltar aqui depois. A gente vai propor uma nova oferta para esses clientes. Então a gente vai criar uma oferta para aqueles clientes que ainda não compraram da gente. Então a gente vai usar um pouco do que a gente aprendeu com eles, né? Se foi por preço, se foi por um produto, ou se foi de repente um momento financeiro do cliente que ele não quis fechar, ou a condição de pagamento, valores, enfim. A gente vai criar uma estratégia de venda para esse cliente que não fechou com a gente, mas também vamos criar uma estratégia de venda, uma proposta de valor para aquele cliente que já foi cliente nosso. Então, para isso a gente vai usar a seguinte pergunta. Eu quero que vocês anotem aí para vocês ficarem também com esse dever de casa aí, que é a nossa primeira tarefa da mentoria online. A pergunta é: qual produto ou serviço eu posso oferecer novamente para o meu cliente? Tá? Vou falar de novo. Qual produto ou serviço eu posso oferecer novamente para aquele cliente que já foi atendido pela minha empresa? Tá?
Aí eu vou querer que vocês pensem utilizando algumas ideias, tá? Vou jogar algumas coisas aqui para vocês irem pensando e imaginando também para ajudar vocês. Se é uma questão de variedade, é um produto diferente daquele que eu propus para ele, um modelo diferente, uma cor diferente, uma estratégia diferente ou algo do tipo. Se é um upgrade, se é um produto com valor agregado maior, se é um produto de mais alta qualidade ou de uma linha superior àquele que ele já ofereceu para o cliente, que eu já ofereci para o cliente. Se é um produto totalmente diferente daquele que o cliente já teve acesso. Se é o mesmo produto, a gente pode pensar o seguinte: se eu só tenho um produto ou só tenho um serviço, como que eu posso transformar essa experiência do cliente para que ele se sinta ainda mais surpreendido quando ele tiver acesso a essa nossa oferta? O que a gente vai fazer para fazer brilhar o olho daquele cliente que já nos atendeu? Eu vou dar um exemplo, utilizando uma das pessoas que está aqui com a gente no grupo, a Adriana, que é do Rancho Catavento. É uma pessoa que eu já tenho um carinho muito grande, já acompanho também o negócio dela há muito tempo. Ela tem uma propriedade na área rural de Ponta Grossa, na área rural, como eu falei, e ela recebe visitantes na área rural para fazer turismo rural. Então tem um tour lá, tem o café rural, tem o almoço, que é muito bacana lá. Então vamos usar o exemplo da Adriana. Ela não tem muitos produtos ou muitos serviços, Ela pode pensar com relação a produtos e serviços, nessa estratégia que a gente estava falando, com os produtos que ela tem, as geleias, os bolos, enfim. Mas o produto da visita é praticamente o mesmo, Então, para a Adriana e para alguém que possa também se encaixar na mesma categoria dela, a gente pode pensar o seguinte: como que eu transformo a experiência da visita numa experiência ainda mais chamativa, ainda mais excelente, e que gere uma emoção, um envolvimento ainda maior daquele cliente que vai ter acesso à minha visita aqui à minha propriedade? Vocês estão entendendo? Essa é a linha de raciocínio, Então a gente pega esse exemplo aí que eu falei da Adriana, a gente pode pegar outros exemplos também. Na sequência, aí nos próximos materiais, quero conhecer também, à medida que eu for conhecendo mais os negócios de vocês, quero também poder usar alguns exemplos de vocês aqui na sequência, dos dias aí que a gente vai estar trabalhando. Mas é importante que vocês lembrem dessa pergunta, tá? Esse vai ser o nosso primeiro trabalho da mentoria. Então, vai ser fazer as listas. Você monta lá a lista dos clientes que se você quiser fazer 3 listas separadas, também pode, não tem problema. Pode fazer os clientes que já compraram de você e fizeram indicação, clientes que compraram apenas uma vez e clientes que acabaram não comprando, Tiveram um orçamento, pedido e tal, e acabaram não fechando, E daí é importante também que vocês façam esse dever de casa, tentem responder essa pergunta, Qual produto ou serviço eu posso oferecer novamente para os meus clientes? Lembrando que vocês vão usar aí diversas ferramentas para vocês pensarem. Vocês podem pensar num produto que você já vendeu, se é um produto de variedade, como eu falei. Uma outra coisa, se é um produto de upgrade, é um produto melhor, com uma versão atualizada, é um produto com upgrade, é uma novidade, é um produto novo que eu produzi agora e os clientes que já compram de mim ainda não sabem, Se é um produto completamente diferente daquele que o cliente já comprou com a gente, ou se é o mesmo produto ou o mesmo serviço. Como que a gente vai fazer para transformar essa experiência do cliente numa experiência ainda mais fantástica, tá? Então esse é o nosso primeiro desafio, Eu vou deixar para vocês aqui que eu fico à disposição durante aí o decorrer dos dias aí para a gente ajudar nesse processo, Mas eu gostaria muito que vocês fizessem, Vocês com certeza vão gostar bastante. É importante a gente colocar a mão na massa logo depois de aprender um conteúdo bacana como esse, tá? E eu vou pedir uma coisa interessante, Claro que daí vai ser importante para cada um de vocês também. Aqueles que postarem no grupo, a resposta da pergunta lá, qual que é o produto ou serviço que eu vou oferecer novamente para o meu cliente, a gente vai acompanhar e ajudar a dar uma lapidada na ideia, tá? Então, se você postar aí no grupo também o seu produto, como que você vai responder essa pergunta, como que você vai oferecer um produto novo para o cliente, a gente vai ajudar a discutir um pouquinho ali, tentar entender e ajudar você a lapidar essa ideia, beleza? Pessoal, fechamos a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, fico à disposição. Vamos botar a cabecinha para funcionar e vamos aproveitar que tá muito bacana esse momento aqui, no grupo, um momento de interação, um momento de aprender, e eu quero trazer ainda mais conteúdo para vocês, lembrando que esse é só o começo, tá?
Vou deixar a tarefa de casa para vocês, não esquece, né? Qualquer dúvida que vocês precisarem, podem me mandar um WhatsApp, podem me mandar ali no privado, se você quiser, se você achar melhor, né? E à medida que vocês forem montando aí as listas e também montando a proposta de valor aí para o cliente, eu queria que vocês fossem postando no grupo, para que a gente fosse discutindo um pouquinho, aproveitando para debater. Com certeza vai ser bacana também para que os outros empresários, os outros colegas que estão aqui no grupo possam usar o seu exemplo, possam usar a sua ideia para ajudar a elaborar a ideia deles também, e com certeza a gente só cresce. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula. Espero que a gente volte o mais breve possível e conto com vocês aí. Beleza? Um abraço e bom trabalho.